Fala pessoal, bem-vindo aqui mais ao podcast dos Manos. Eu aqui, Nando Rodrigues, Eu, Thiago e hoje aqui Fonseca. a gente está com nosso irmão, Michael, e a gente vai pedir para ele se apresentar agora. Prazer, gente. Meu Alô? nome é... Oi? Não pode falar, desculpa, mas pode Oi, falar. meu nome é Michael Bozeman. Eu estou dos Estados Unidos, moro em Indiana. Show, show. É, Prazer para e a gente, todos. obrigado, Mike. Então, hoje a gente vai ter essa conversa com o Mike, né? O Mike também é evangelista, né, Mike? É, ele faz viagens pro Brasil. E aí a gente vai começar, eu já vou começar perguntando, é, desde quando, né? Desde quando você se tornou evangelista, Mike? Quanto tempo você já trabalha com isso? Ah, eu tenho 57 anos e eu começou pregando, fazendo evangelismo mais ou menos quando eu tinha 27, acho que 27 anos. E, mas aí você Então, já estava preparado ou você teve algumas dificuldades no começo? Ou você já, tipo, já conseguia chegar nas pessoas, falar sobre o evangelho? sim, ah, foi um processo de aprendendo, só para, ahm, acho que para conhecer as histórias das outras pessoas. Eu sempre gosto de pedir pessoas, you know, o que é sua história? E primeiro eu escute, eu gosto de ouvir o que outros falam sobre si próprio, sua vida, sua história, e depois eu tenho uma ideia, uma maneira para aproximar eles como evangelho. Mas eu não entendi isso no princípio, eu fui um pouco, eu não sabia muito no começo, mas eu aprendi, entendeu, com o tempo. Ah, sim. E Mike, Oi? Pode falar, Thiago. pode falar. Na verdade é assim, né? Ele é missionário desde os 27 anos, né? E isso já tem uma longa caminhada. Parabéns aí, porque deve ser muito difícil, né? É, a experiência que você tem, o tempo que você vem servindo, se manter firme na fé realmente é uma jornada. Quanto mais longa, consequentemente, mais coisas a gente vai passando na vida. Com certeza você já deve ter visto muita coisa, já deve ter visto muita gente relutante. Tem alguma experiência que você poderia, assim, de repente, só comentar com a gente um pouco de quais os maiores desafios, assim, que alguém que se dedica a viagens missionárias, às vezes sai do seu país, da sua zona de conforto, da sua língua, da sua alimentação, da sua trajetória, assim, porque tem todo um impasse físico também, né? Clima, enfim. Como que é esse tipo de adaptação para você? Foi muito difícil? Foi fácil? Não, acho que nos primeiros anos de meu trabalho como evangelista, eu fico aqui. Interessante porque eu fui convidado para mudar para o Brasil bem cedo, em 93. Acho que, mas foi o mesmo ano que eu casei. E minha esposa fala, acho que não. Não quero mudar para outro país agora. Então, mas isso foi muito bom. Então, eu tinha uma oportunidade, fui convidado para mudar, mas um evangelista bem mais velho do que eu, ele tinha 60 anos, uma coisa. Eu falou com ele disse: "Olha, se sua esposa não está pronto, você não vai fazer uma boa trabalho. Então espera até você pode mudar, ela está no mesmo página." Então nós ficamos aqui por acho que 10 anos até mais e trabalhou aqui. E foi
trabalhamos aqui na evangelismo. Isso foi melhor, porque você não está pronto para ir para outro país até você faz evangelista em seu próprio bairro, entendeu? Encontrar seus vizinhos, falar com seus pessoas em seus próximos, porque se eu não tenho interesse em meus próximos e não mostra um bairro, eu não sou pronto para viajar para outro país para levar o evangelho lá. Eu segui, numa forma, meu modelo é o livro de Atos, porque os apóstolos começou a trabalho deles lá em Jerusalém, depois eles foram para a Judeia, depois para Samaria, depois para outra partes do mundo, entende? Do Atos capítulo 1, versículo 8. Então eu pensei, isso é meu modelo, começa aqui e depois mudar um pouco mais e mais fora, para outros lugares. E sempre, e sempre um pouquinho mais longe, né? Além da fronteira. Bacana isso. Sim. E em qual das realidades você acha que assim, é um pouco mais trabalhoso? Que difícil é pregar o evangelho, sempre é difícil. Mas em qual você achou assim que desgastou um pouco mais? No seu país, onde você já conhece, ou de repente aqui no Brasil, e que o pessoal tem uma cultura completamente diferente e era tudo novo para você? Em qual você encontrou mais dificuldade? Ah, os dois lugares têm seus próprios desafios. Aqui, em realidade, encontrar muitas pessoas que estão bem confortável com sua religião. Aqui, em meu país, o desafio maior é que seu vizinho já é religioso, ele não sabe por que você está falando comigo sobre Cristo. Eu já conheço Cristo. Ou porque você está tentando me evangelizar com sua fé. Eu já tenho uma igreja. Isso é eu encontrar essa resistência mais e mais. E meio cultura, mas agora está a abraçar todos os religiões. E ela está ofendido se você fala que Cristo é o caminho, único caminho para Deus. Isso é um grande desafio por causa da natureza de nossa cultura agora. Brasil foi um pouco mais aberto quando eu fui lá, mas em realidade está provável porque eu sou um americano. Em realidade, pessoas queriam conversar com americanos. Do norte, americanos do Ah, norte. sim. Então, às vezes, eu não percebia se eles têm interesse em Cristo ou só para conhecer um americano do norte, entende? Por algum tempo, Sim. foi um desafio para mim para decidir se a pessoa realmente queria estudar Bíblia ou eu me lembro uma mulher eu encontrei numa feira e ela foi muito animada para conversar comigo, mas e aceitou o meu estudo, mas ela queria que eu ensinar ela em inglês. Eu falo, ensinar a Bíblia em inglês? Ela não podia falar em inglês. Então, ela estava buscando um curso em inglês, acho que. E Certeza que era isso. então, eu encontrei alguns desafios como assim, até eu cresci um pouco em prudência, trabalharia lá. Mas, ah, Hum. Achei mas interessante. Pode falar, Mike. não, eu estou pensando. Mais perguntas, perguntas é bom para mim. É, eu achei interessante esse ponto que você falou, né? Primeiramente, sobre o conselho que você falou que esse evangelista mais velho te deu, né? De que
se a sua mulher não está pronta, você não está pronto, né? Porque vocês, quando casaram, decidiram que ia ser um só, né? Uma só carne. Então, é importante, né, ter essa decisão em conjunto. E esse ponto de fazer, né, pregar onde você já está, né? Muitas vezes as pessoas querem, talvez, ir para fora para pregar, mas às vezes não faz onde está, né? Então, é meio ruim, né? Eu acho que é algo ruim você já não está fazendo algo, fazendo o que você quer fazer fora, onde você está, né? E então, você acha que seria, tipo, acho que é um conselho, acho que até para tudo, né? Pregar primeiro para quem tá perto, sendo, se for dentro da sua casa, se for no seu bairro, eu Eu acho que creio, sim, eu concordo. É, Deus coloca meu própria família em meu colo, minha esposa, meus filhos, e está. Eu acho que é uma grande. Como fala? Está uma tentação para dirigir. Uma evangelista para dirigir toda a atenção para pessoas fora da sua família. Ele, às vezes, pode ser tão preocupado com salvando o mundo que ele negligenciar aqueles que estão lá no seu próprio lar. Eu queria fortificar meus próprios filhos para que eles crescer com amor para amar o Senhor e casar com outros cristãos para criar mais famílias, entendeu? Isso é meu, porque eu sou o pai, principalmente. Meu primeiro responsabilidade é um pai e um marido. A segunda responsabilidade é para pessoas fora do meu lar, entende? Então, achando essa balança, as prioridades, guardando minhas prioridades é o importante, mas um desafio. Mas isso é meu conselho. eu acho ótimo o conselho, porque às vezes a gente tá às vezes querendo pregar, né? Muitas pessoas querem pregar para as pessoas de fora, só que a própria casa ainda não conhece o evangelho, né? A própria família ainda não segue a vontade de Deus. Então, eu achei legal isso que você falou. A sua primeira prioridade é como marido e, e pai, né? E quando isso inverte, as consequências podem ser terríveis, né? Mas como você criou esse equilíbrio? Como você acha que você conseguiu criar esse equilíbrio? Eu acho que primeiro é a mudança de mentalidade, né? Fala mais uma vez, essa última coisa. É mudança da mente, né? Mudar, colocar isso na mente, né? Que você precisava fazer isso. Um, acho que minha esposa coloca isso em minha mente várias vezes. e, entendeu? Você precisa uma esposa às vezes para, como fala, guarda guarda suas pés no chão, Aham. para traz lembrança várias vezes. Oh, nós temos uma grande responsabilidade no lar. E isso é muito boa, porque agora eu tenho uma filha que tem 25 anos e uma filha que tem 22 anos, outra filha que tem 19 anos, e os três são muitos bons cristãos, pela graça de Deus. Eu não... E também porque minha esposa é muito boa mãe. Mas por causa disso, eu não estou. Ela está fazendo seu próprio trabalho em outros lugares, em seus casamentos. Eu tenho confiança, eles vão abençoar pessoas em outros lugares, no maneiras eu não posso fazer, porque eles têm talentos e capacidades eu não tenho. Mas agora isso é uma grande privilégio para mim, para agora mais e mais agora com menos
crianças, eu posso focalizar talvez mais esforço no outros lugares, entende? Mas mas eu não sei como falo. Multiplicar minha força, porque eu tenho outras pessoas de minha família convertido e fazendo o trabalho do Senhor, entendeu? Eu não sei se isso faz sentido ou não. Faz sim. Faz todo sentido. É, é luz com luz, né? Literalmente você foi sal e luz, fez bem o seu papel dentro de casa. Consequentemente, aquilo que você passou, que Cristo passou através de você, na sua semente, também vingou É. a mesma semente do Senhor. Glória a Deus por isso. Acredito que esse é o papel de todo cristão mesmo. É muito importante ouvir isso, irmão, e ver que isso acontece com as famílias de Cristo aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. É bem comum você ver os evangelistas daqui do Brasil passando por dificuldades como essa que você mencionou, de às vezes cuidar tanto do corpo, cuidar tanto da igreja, buscando tantas almas e algumas vezes acabar negligenciando dentro de casa e tudo mais, né? Isso é realmente uma realidade que deve ser bem complicada. E se a esposa não tiver devidamente preparada também, vai gerar um outro conflito maior ainda na mente do Verdade. evangelista, né? Nós somos um time. E sem dúvida, acho que pessoas na igreja gostam da minha esposa mais do que eu. Pessoas, ela, então, eu sempre gosto de levar ela comigo. Pessoas em Brasil conhecem minha esposa e eu vai lá e visitar, pessoas falam, por que você não trouxe Mônica? Nós queremos ver ela. Eu estou percebendo alguma coisa aqui, não é? Sim. Ah, Mas essa ideia, né, mas de ser um time, né? Oi, pode falar. Essa é a ideia, né, de ser um time, o casal. E um tá ali pra, como você falou, ela coloca seu pé no chão, né? Ela realmente faz, ela auxilia você a ver a importância de estar sendo primeiramente um cristão dentro do lar, né? Absolutely. Estilo Priscila e Áquila, né? É verdade, verdade. E pensa sobre o valor de Aquila e Priscila, como fala em português? Porque ela não foi uma evangelista mesmo, mas os dois juntos, eles funcionam tão em Éfeso, e nós achamos ela em Coríntios, achamos elas em Romanos, tem vários lugares esse casal mudou, e acho que talvez ela trabalhou, acho que fazendo tendas, eu não sei se eu me lembro, mas Tendas e redes, né? Tem rede sim, também. e elas trabalham em equipe para ajudar várias igrejas em vários países. Que bom, não é uma funciona solteiro, mas o poder está Mostra, multiplicado quando você e sua esposa trabalham em equipe para ajudar outras pessoas. sim, sim. Inclusive eles hospedam Paulo, se eu não me engano, né? Quem? Eu acho que em uma viagem paulina, Paulo se hospeda com eles, né? Uma coisa, tem uma Exatamente. e então mostra que o evangelho funciona de ambas as formas, né? Por mais que Paulo fosse solteiro, já até aproveitando que a gente está falando para jovens, né? A referência de que mesmo solteiro você pode ser um evangelista e de um casal também. Você, você começou com 27 anos, você se casou com quantos anos, Mike? Eu casou em 93, então quase 30 anos. Eu tenho casado quase 30 anos mesmo, agora. Ah, sim, e você consegue ver a diferença do seu trabalho? Já vamos aproveitar que a gente está falando disso, a gente já fala de dois assuntos bem complexos que, para a juventude em geral, acredito que não só no Brasil, no mundo, né? A questão do relacionamento cristão, assim, né?
que quando você se casou, provavelmente você já conhecia a Mônica fazia tempo. Você podia falar um pouquinho disso pra gente? Como que foi essa transição, assim, de solteiro para casado e o quanto a mulher mudou a participação, tanto na igreja, enfim, como ficou sua fé depois disso? Um, eu, eu quando eu encontrou Mônica, ela tinha 18 anos. Ela foi menininha. Eu roubou a berça da sua escola. Eu tinha 27 anos, talvez 28 anos, e ela tinha 18. Então, quase 9 anos de diferença entre os dois. Eu não fui pronto para casar quando eu era uma jovem. De 19, 20 anos, 21, eu fui bem maturo. Se ela me encontrou quando eu tinha 29, ela passa muito rápido, não olha. Mas uh, eu cresceu e amadureceu e mas nós encontramos e, ela era meu namorado por mais ou menos 2 anos. Ela morava em Indiana, eu morei em Kentucky. Eu viajou lá cada semana, fim de semana, por um dia, e ficou na casa de os pais dela, e para conhecer ela um pouquinho. Ah, ah, ela mudou minha perspectiva muito. Ela me ajudou muito para ter mais compaixão com pessoas, mais paciência com outras pessoas. Ela me ajudou em meus estudos. Eu não sei se como vocês falam, mas algumas pessoas podem ver as árvores, mas não podem ver o floresta. Entendeu? Eu pode ficar perdido nos detalhes, mas minha esposa pode ver a floresta inteira. E junto, eu não sei se isso faz sentido. Ah, Mas ela Faz me sim. deu uma maior perspectiva em coisas, ajudou-me em estudos e também com pessoas, para ver, entendeu? O, o quadro maior. Então, foi bom, porque ela tinha sua prioridade, o senhor na prioridade, não posso falar certo. Ela tinha o senhor no primeiro lugar. E eu percebia isso. E acho que a prioridade dela, em uma forma, foi maior do que meus. Então, junto, isso, ela me fortificou muito. Não sei. É importante se alguém para casar com uma cristã, não somente batizado, mas com batizado e com Cristo no primeiro lugar na sua vida. E isso é muito importante para uma esposa e o marido. Não sei se isso faz sentido ou não. Faz todo sentido, sim. E até a gente até agradece aí pela contribuição em relação a isso, porque alguma das vezes, né, como você deve ter visto melhor, o brasileiro às vezes precisa ouvir situações para muitas das vezes, inclusive, ver que a realidade cristã, né, em pontos de dificuldade, tanto aqui quanto na América, quanto em qualquer outro lugar, você vai precisar das mesmas coisas, vai precisar da mesma essência, vai precisar de Cristo. E quanto mais pessoas você conseguir próximo a você, como por exemplo sua esposa, se ela for cristã, certamente ela vai te fortificar. E muito obrigado por dividir isso com a gente, viu, irmão? E em verdade, o marido, e eu estou falando sobre um evangelista, mas também para qualquer trabalho alguém faz. Se você vai deixar seus filhos na seu lar,
eu quero uma esposa que vai colocar os princípios da Bíblia em suas cabeças, em seus corações cada dia. E ela mesmo deve ser uma cristã real se ela vai criar filhos reais que estão devotados para o Senhor, entende? Então, eu não quero sair meio lar e deixar meus filhos com uma esposa que eu não posso confiar, entendeu? Então, está bem importante para a pessoa, para o homem, para esperar até ele pode casar com uma mulher que tem Cristo em seu primeiro lugar no coração. Por causa, ela vai ficar com seus filhos 24 horas por dia. Eu sempre dar minha esposa mais crédito de colocando Cristo e os morais de Cristo em os princípios no coração de meus filhos do que eu. Então, isso me dá liberdade enquanto eu faço aulas na minha casa com minhas crianças. Eu acredito que o pai tem a responsabilidade primeiro, por causa de Efésios capítulo 5. Eu acredito que o pai foi dado a primeira responsabilidade com os filhos. Mas mesmo assim, quando eu estou fora da casa, trabalhando, em qualquer situação, eu quero confiança que minha esposa está cuidando bem com meus filhos no caminho do Senhor. Entende? Uhum. Perfeitamente. Eu não conheço todo mundo, que está ouvindo, mas eu posso falar com certeza que eu lembro morando em Brasil, e eu conhecia bem a família de Fernando, Eunice e Edivaldo. E se eu posso falar uma família que eu tenho muito confiança que os dois pais, o pai e a mãe, tem o Senhor no primeiro lugar, aquela família tem. Então eu sempre tenho muita admiração por Eunice e Edivaldo, e eu não foi surpresa, não tinha surpresa nenhuma que todas as crianças delas foram criadas no caminho certo. Sim. Mas é bom exemplo em Brasil de um casal muito devotado para o Senhor. Uhum. Amém. É, e é interessante, acho que é interessante o rumo que o papo tomou, né? Porque há mais uma profundidade do que é ser tipo um evangelista, né? Não é só apenas você pregar para as outras pessoas, mas começa de um trabalho entre a sua família. E você vê que todos os pontos, né, a esposa, a caminhada, tudo levou para que você fizesse talvez um bom trabalho para Deus, né? E Sim, pensando nisso, né? Porque quando você veio para o Brasil, você veio com toda a sua família, né? E, e como foi, tipo, a diferença da cultura, né? Como foi todo se acomodar nessa cultura, né? Porque eu lembro até de uma história que é que nós brasileiros nós temos esse costume de a gente vai às vezes na casa dos outros sem avisar, né? E nos Estados Unidos eu não acredito que eles tenham esse costume tão forte como aqui no Brasil. E uma vez, a minha mãe me contou essa história, uma vez que eles foram, acho que na sua casa, Mike, sem avisar. E vocês não entenderam nada. é verdade. Eu me lembro. Foi muito complicado lá no princípio lá. Foi muito complicado. Não entendemos muito, mas os brasileiros foram muito pacientes conosco e como nós éramos crianças, nós estamos engateando e depois andando e depois correndo, mas só por causa da paciência dos brasileiros, e eles estavam sempre observando nossa família. Nós estamos numa luta, sem dúvida. Todo mundo tinha diferentes desafios. Eu tinha meus desafios, Mônica tinha desafios dela de
ficando na casa dia após dia, sem eu, e foi muito complicado. Mas os brasileiros foram muito bem, you know, simpáticos e pacientes, muito carinho, e isso ajudar-nos para crescer e aprender para andar. Mas meu trabalho do evangelista lá, evangelismo, foi, eu não sei se foi muito efetivo ou não, mas com o tempo, com cada mês e com cada ano, eu cresci em meu entendimento da cultura, entendimento um pouco mais da brasileiro, e ele pensar diferente do que eu, e foi tranquilo. Eu aprendi um pouco mais para apreciar a diferença nas nossas culturas e ama pessoas lá mais e mais com o tempo. Falando sobre essa questão de, até sobre realmente deixar as pessoas aqui preparadas. Você acha que às vezes é, há a falta de preparo em deixar realmente os cristãos prontos? Porque a palavra diz, né, lá em Mateus 28, 18 ao 20, né, sobre que a gente deve batizar, né, e de pregar, batizar as pessoas e depois ensiná-las a guardarem todos os mandamentos. Você acha que, no modo geral, o cristão, às vezes, ele, em alguns lugares, falha nesse ponto de não realmente ensinar as pessoas a guardarem todos os mandamentos? Eu acredito, por um evangelista, eu gosto de ler com pessoas, quando está possível. Não todas as situações não permitem isso, mas eu sempre gosto de ler um evangelho que alguém, porque o evangelista precisa trazer a pessoa em contato com Cristo mesmo e deixar ele para andar com Cristo, para conhecer a natureza de Cristo e também a doutrina ou o ensinamento de Cristo. Então, eu gosto de sentar com alguém e ler o livro de Marcos, por exemplo, com alguém que está descrente, ou porque a pessoa precisa encontrar Cristo e conhecer ele, e para decidir se ele vai realmente cometer sua vida para ele. Eu prefiro essa maneira. Não sempre está possível para ter vários estudos com alguém, mas isso vai provar o coração. Por exemplo, eu vou contar uma história em breve. Quando eu saí do Brasil e eu voltei para os Estados Unidos, eu fui para Massachusetts e quase imediatamente quando eu chego lá, alguém estava esperando para me encontrar, uma brasileiro. Eu não me lembro a história como ela me conheceu. Alguém em Brasil avisou ela e eu estava mudando lá. Mas ele queria estudar Bíblia comigo. Que bom. O fundo dela, a história, de quando nós chegamos em vários capítulos, várias, ela não tem maneira para ficar nos Estados Unidos. Eu aprendi muitos brasileiros, estava como assim. Mas ela estava lendo o livro de Marcos, mas encontramos uma ponta, uma capítulo, não sei. E eu disse, qual é a sua situação aqui? E ele confessou, eu não tenho documentos. Eu falo, eu falo, o que você pensa sobre essa situação? Well, porque ele tem encontrado Cristo em Marcos. Em Marcos já andou com Cristo por vários capítulos. Não foi uma pergunta sobre o que eu penso versus o que ele pensa. Foi o que ele pensa em contraste com Cristo.
Isso cria uma grande barreira para ela, entende? Porque ela tem grandes sonhos para ficar nos Estados Unidos. E ela, depois disso, infelizmente, ela não queria continuar estudando. Não porque eu falo nada, eu não falo nada. Mas ela encontrou Cristo no Evangelho e isso levanta várias perguntas em sua mente, ela precisa resolver. Entendeu? Isso é meio... Eu gosto de aproximar o estudo, como assim, porque o Evangelho vai revelar as coisas que cada pessoa tem, os conflitos entre ela e Deus. Entende essa ponta? Uhum. Sim. Essa história é triste, infelizmente, e não é bom, porque eu queria converter ela, eu queria continuar estudando, mas porque, eventualmente, isso prova a coração de alguém, porque ela encontra vários, entendeu, assuntos, tópicos, coisas, às vezes, polêmicas, e ela precisa decidir, eu vou submeter para o Senhor, ou eu vou manter meus sonhos e continuar meu próprio caminho. Então, não sei se isso está chegando na sua pergunta ou não. Sim, sim. É, a questão é interessante esse ponto que você ter falado, né, de você levar a pessoa a refletir, né? E foi bom, mas a pergunta minha seria tipo, depois que a pessoa se batizou, o processo de continuar instruindo ela, tipo, Sim, sim. de continuar falando sobre a palavra, mostrando para ela ponto, né? Porque por mais que a pessoa às vezes ela se batizou, ela reconheceu, ainda assim ainda vai ter coisas que vai bater de frente com alguns pensamentos dela, certo? Desculpa, seu voz está um pouco quebrado. Repete, por favor, uma vez. Desculpa. É tipo, mesmo depois que a pessoa se batiza, ainda vai haver alguns pontos que ela ainda vai precisar estar mais madura, né? E, e como fazer isso de forma que a pessoa talvez não venha a se afastar, né? Sim. É, alguém que está batizado é uma neném, entendeu? E como alguém está nascido de novo, ele tem muitos anos para progredir e para encontrar vários pontos onde ele precisa amadurecer e um estilo de vida, ele vai precisa mudar, modificar mais e mais. Isso, cada passo é uma prova. E então às vezes, como eu falo, não pode às vezes as pessoas não, ela está batizado bem cedo, eles ouviram Mateus capítulo 28, ou Marcos capítulo 20, ou 16, e ela está pronto para crer e ser batizado para ser salvo, tudo bem, e nós fazemos, mas reconhecer ele é Nani. E ele está começando engateando, não é? Ah, e com cada dia ele vai aprender mais sobre Cristo, às vezes, e isso vai desafiar a compromisso dele, se ele vai continuar confiando no Senhor e Sim. crescendo em maturidade. Precisa ter paciência, né? Ah, Sim, sem dúvida. O Senhor mostra paciência ainda comigo. Eu não, eu sempre estou arrependendo, não é? Nós reconhecemos coisas ainda agora para arrepender. Ah, eu, porque o mais profundamente, o mais nós conhecemos o Senhor, o mais íntimo, mais perto nós andamos com o Senhor, a mais nossos pecados estão bem óbvios e mais bem reconhecido, não é? sim. Que o Senhor é santo, 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 e o mais próximo eu tento aproximar Ele, o mais meus pecados vai ser revelado para mim. E eu ainda hoje, eu reconhecer
coisas eu preciso mudar que eu não reconheci 20 anos atrás. Entendeu? A evolução constante. E graças pode Continua, falar, desculpa. continua amadurecendo em Cristo, né? Sempre. É. Sim, nós queremos conformar completamente para a natureza dele. Nós queremos ser transformado completamente para que, 2 Coríntios 3, versículo 18, o Espírito quer transformar-nos para que nós vemos ele rosto a rosto, entendeu? A glória dele está... ele queria transformar-nos para a glória dele, mas isso é um processo que está gradual e eu passo a minha vida inteira fazendo isso. Sim. É. Então, por causa disso, nós mostramos Sabe? paciência com pessoas, os nanis, pessoas imaturas, novos convertidos e coisas, não é? Mostra mesmo graça para outras que o Senhor mostra para mim. Interessante, a gente fica até refletindo, assim, né? Legal, em vez de a gente fazer pergunta, começa a ir junto no pensamento dele, né? Muito bom isso. Realmente são dons de evangelista mesmo. É bem assim, irmão, nessa sua experiência, nessa sua longa experiência, assim, dentre tudo isso que você dividiu com a gente e tudo mais, tem, óbvio, né? A gente sabe que a fé nossa, ela vai em diversas linhas de pensamento, em diversos conflitos conosco mesmo, com a vida e tudo mais, né? De repente, tem alguma coisa que você gostaria de dividir com a gente para manter o foco, ou como a palavra diz, manter os olhos fitos em Jesus? O que que te ajudava? Você orava mais? Você tinha algum hábito, alguma coisa que ajudava sempre a relembrar do que precisava realmente ser relembrado? Viver, para mim, viver no texto. Viver no texto. Ler eu acho que a mais nós ler a Bíblia, escolher por exemplo, eu escolher um livro como, vamos falar, Filipenses, não é? 4 capítulos. Ler essa carta em um mês, ler essa carta 100 vezes, 100 vezes, 100 vezes. E depois aprender cada coisa naquela carta, não é? A mais você aprofundar essa carta, até você conhece essa carta, está vivendo em seu coração, entendeu? Depois, compartilhar com outra pessoa. Se eu faço aulas mais e mais, eu pregar fora o texto, porque Cristo vive nos livros e nós encontramos ele lá. Deus revelou si próprio na sua Bíblia. Então devemos viver lá. E isso nós pregamos, quando nós pregamos, eu não prego coisas supérfluas, eu não conto histórias de coisas fora da Bíblia, eu conto a Bíblia, porque a essência de Deus está lá, a profundidade da coração de Deus está dentro de Bíblia, então mas para mim, para pregar isso, eu preciso ler e ler e ler, mais e mais. Sim, isso vai ajudar muito. E sem dúvida, se ele não está transformando minha vida, alguma coisa está errado, porque não é estudando a Bíblia não é alguma coisa simplesmente intelectual, mas é uma estudo está com o meta de transformar a minha vida primeiro, e depois eu posso transformar a vida dos outros, porque eu vou dar a eles o que eu aprendi, entende? Sim. Sim.
Perfeitamente, muito claro. É porque a palavra de Deus renova, né? Todo momento. Então, às vezes você lê uma parte de um texto várias vezes, você tem um entendimento diferente daquilo, né? Então, é muito bacana isso, né? Você pegar um texto filipense que é pequeno, você lê no mês inteiro e você reflete sobre isso. Você reflete Uhum. sobre o que você leu, sobre os ensinamentos. E... Mas como você acha que o... Porque como jovem, acho que você acha que um jovem poderia desenvolver esse gosto, né? Pela leitura, porque pelo menos aqui no Brasil há bastante essa dificuldade aqui dos jovens realmente terem gosto pela leitura, né? Eu tenho um pensamento sobre, mas eu queria saber o seu pensamento. Como Well, desenvolver o gosto pela leitura? well, por exemplo, pelo menos nós temos uma. Acho que tecnologia tem uma grande bênção e uma maldição, não é? Pessoas abusam de tecnologia, sem dúvida, mas também tecnologia tem aplicações que da Bíblia onde pessoas lêem a Bíblia, não é? Eu download às vezes, eu download uma pessoa que, por exemplo, quando eu fui para Portugal, eu não podia entender português dos portugueses. Foi muito diferente do que brasileiros. Eu estava, Ah, mas nem a gente entende o português deles, viu? então, eu estava pensando como eu vou aprender a entender essa língua, essa versão de português. Então, eu pesquisou a internet e até eu achei alguém do Portugal que leu a Bíblia. E, eu download vários livros. Se eu fui lá para pregar, eu fui lá uma vez, eu fiz o estudo sem primeiro Pedro. Então, por 3 meses antes, eu fui para Portugal. Eu estava escutando de novo e de novo aquele aplicativo de primeiro Pedro, que alguém estava lendo para mim em português. Até eu conhecer melhor essa versão de português e também eu entendia primeiro Pedro muito bem, porque eu estava gravando muitas vezes a meu mente primeiro Pedro, mas isso me ajuda muito agora. Se alguém não tem boa capacidade para ler, tudo bem, ele pode escutar. E se eu não me engano, no primeiro século, muitas pessoas estavam escravos em Roma, muitos convertidos não têm capacidade para ler, então as cartas foram por lendo para as congregações, não é? Acho que no fim de Colossenses, capítulo 4, acho que Paulo fala, quando essa carta chega lá, e alguém está leu isso na sua congregação, passa ela para outra congregação. Mas está provável, várias pessoas não têm capacidade para ler, mas elas aprenderam para escutar bem cuidado para a Bíblia, as cartas, até eles gravaram. Isso faz sentido ou não? Faz Só uma sim. sugestão. Eu não sei se talvez outras maneiras também. Mas acho É, que pessoas mais simples podem entender a Bíblia se eles escutar para ela de novo e de novo e de novo, porque Deus fala na maneira que pessoas entenderam. Ele fala da mesma maneira que nós conversamos agora. Então está possível para cada pessoa para entender, mas elas devem devotar seu coração para ouvir a palavra. sim, sim. E quanto àqueles que têm preguiça, que, que, que é preguiça, você entendeu, né? Preguiça, você entende. Eu entendi para isso. Eu- Ninguém pode, ninguém pode esforçar alguém para crescer.
imaturidade, entende? Uhum. Deus mesmo não esforçar pessoas, mas ele corrigiu, não é? Ele mesmo sabia pessoas preguiça. E nós temos exemplos na Bíblia onde Paulo ou, repreendeu pessoas que não colocam esforço para conhecer o Senhor. Ou Hebreus, no livro de Hebreus, acho que ele repreendeu as pessoas, os leitores, ele fala, vocês têm problema com seus ouvidos, vocês não estão ouvindo, está preguiça em seus ouvidos. Acho que Hebreus 5:11. Então, às vezes, eu não sei, Deus não vai esforçar, mas ele repreende pessoas que estão, não mostra a devoção genuína e devotado. Sim. Mas sabe que pessoas, eu não sei, eu às vezes faço ligação com a vida mesmo. Pessoas que não trabalham com esforço, devoção, energia, diligência, e vai perder sua trabalho, não é? Uma chefe vai jogar alguém fora se ele não trabalha com esforço. Pessoas entendem isso cada dia. Eles entendem sem esforço, sem devoção, eles vão perder sua carreira. Então, acho que o escritor da Hebreus falou isso com as pessoas lendo. Se vocês não devotar si mesmos para Cristo completamente, vocês vão perder sua descanso. Não sei, eu não sei o melhor caminho. Depende da pessoa, entendeu? Às vezes eu tenho eu tenho um filho que tem 13 anos. Eu quero ele para ser mais dedicado para a leitura. E com tempo, com paciência, ele vai ser mais dedicado. Ele está lendo, mas por enquanto ele não tem uma paixão no coração, entende? Mas ele tem 13 anos. Uhum. Então, eu estou mostrando, eu encorajar, eu empurrar um pouquinho, mas eu espero, empurre um pouquinho, espera, conversa e esperar até o coração dela estar amadurecendo. Então, eu mostro muito mais paciência com ele do que talvez alguém que tem 22 ou 30 anos ou 35 anos que já conhece a Bíblia ou tem maturidade suficiente para, entendeu, crescer mais rápido. Então, depende da pessoa como eu conversar com alguém. Sim. Essa questão. A gente até voltou nesse assunto da paciência, da maturidade que você falou do seu filho. Exatamente isso, né? Acho que tomar cuidado, talvez, para não forçar algo. O jovem, né? Talvez precisa ser um pouco mais lento, às vezes, com ele, para que não force ele a, às vezes, nem querer mais saber, né? Exatamente. Agora, eu confessar, às vezes as pessoas estão tão viciado, às vezes, pelo menos em minha cultura, pessoas estão tão viciado em diversão e música e festas e coisas fáceis, coisas que estão completamente emocional. Eles não querem fazer a trabalho sério de estudando a Bíblia. Preguiça está a verdade, porque então eu não vou alimentar essa parte de alguém. Eu desafiar jovens também, eu desafio eles. Olha, podemos brincar, podemos jogar alguma bola, alguma coisa junto, mas mesmo o esforço você coloca jogando, fazendo coisas como assim, você deve devotar bem mais esforço para aprender coisas eternas, entendeu? Devotar esforço para estudar, para crescer na sua vida espiritual. Então, balança, não é? Não alimentar preguiça,
Nós podemos amar pessoas até o ponto de falhar, mas também nós devemos alimentar as almas delas com a palavra. Isso é a fonte da vida. Diversão, coisas como assim, não vai alimentar a vida, o alma. Mas pelo menos em minha cultura, pessoas estão muito viciadas em coisas supérfluas e diversão, mas pouco energia coloca para estudar. Eu tenho Essa é uma realidade daqui também, não é tão. eu tenho um estudo cada mês em meu lar. Cada mês eu convido jovens para meu lar. E normalmente nós temos 20 ou 30 jovens. E eles chegar aqui 3 horas da tarde e sair aqui 8:30, mais ou menos. E cada vez eu convido eles jogam vôlei em minha grama, meu quintal, por 2 horas, mais ou menos, ou frisbee, ou qualquer, brincando. E depois eu sempre tenho um estudo por 1 hora com eles, e todo mundo pega a sua Bíblia, nós sentamos lá na quintal e estudamos por 1 hora. Depois nós alimentar eles, dar eles alguma salsicha, alguma hot dog, alguma coisa. E depois nós brincamos e conversamos até eles saírem. Mas sempre a Bíblia está no meio foco da reunião, não é? Em minha casa. Mas então, acho que meu ponto é, eu não estou contra brincando, não é? Nós jogamos, jogar com eles e brincar. Mas mesmo assim, eles sabem que eles vêm aqui para estudar a Bíblia. Eles estão aqui para crescer espiritualmente e para aprofundar na palavra. Isso sempre é a foco de nosso tempo aqui. E eles estão animados sobre isso. Eles não querem, eles vêm aqui porque eles querem estudar e conhecer outros jovens espiritual e crescer nessa maneira. Amém. É interessante isso, né? Porque eles têm um foco, eles sabem qual é o foco, por mais que haja a diversão, a brincadeira, os jogos, entendem o foco daquilo, né? É, eu acho que, como o Thiago falou, né? Não é só um problema que tem aí, não, sobre essa de querer só festa, querer só brincadeira, né? No Brasil isso acontece muito também, né? E infelizmente são poucos realmente que estão focados na palavra, né? Realmente querem o foco total na palavra. E, e é difícil. É aos passos curtos, né? Como você disse, é paciente. E até às vezes é difícil ter paciência. É difícil, é difícil. É difícil porque em dois cenários a gente vê o jovem brasileiro, é preocupante. Não tem compromisso com o trabalho, não tem compromisso com a escola, não tem compromisso com a vida espiritual, não tem compromisso. É assim que o jovem é visto hoje, né? Em vários cenários, no entanto, que as leis mostram isso, né? Quanto mais jovem, mais alto o seguro do carro, mais alto o seguro de qualquer coisa. Se é um jovem que está no comando ou no controle de determinada coisa, o seguro fica mais caro. Se precisa de alguma coisa profissional, se pede com experiência justamente para não contratar o jovem, né? Então, é uma realidade que está bem preocupante. Cada vez mais, quanto mais sério a coisa, menos jovem tem relacionado a isso. E dentro da igreja a gente tem passado por isso. Não sei se para vocês aí também é uma realidade assim, mas tem bastante jovem. O que que você acha da postura do jovem, do engajamento, principalmente nos afazeres, né? Não só no estudo, mas os jovens cristãos também, né? Não aqueles só os evangelizados que a gente busca, mas também o que já estão no corpo, né? A participação por aí
é mais ativa? Sempre um desafio. Depende muitas vezes da maneira ele foi criado. Algumas jovens foram criados nos lares onde os pais exigir compromissos e guardando compromissos e isso criar uma fundação mais fácil para elas para crescer em outras coisas nas suas vidas, mas infelizmente muitas vezes os pais mesmo são preguiças ou não têm casamentos quebrados porque eles não guardam compromissos, tem uma história de perdendo empregos porque eles não guardam compromissos, então eles passaram essa maneira de vida, esse estilo de vida para seus filhos. Então está um desafio. Já vem um exemplo, né? Não tem muito. Tem um exemplo em casa, eles acabam só reproduzindo o que estão vendo, né? Sim, Aí a gente vê o exemplo que você deu no começo, para você ver que em tudo que a gente fala de evangelismo ou de servidão ao Senhor, sempre gira em torno da família mesmo, né? A gente falou no início da sua família e da maneira que você criou seus filhos, você mencionou inclusive a família do Fernando, né? A respeito dos pais deles, da devoção que tem, inclusive os filhos. E aí agora a gente vê, né? Dentro do corpo, fora do corpo, isso é uma realidade da humanidade. O engajamento das pessoas, né? Cada vez menor, o compromisso menor e cada vez mais Deus vai ficando de lado nessas coisas, né? sim. Vida em geral é difícil, tanto mais difícil para o jovem quando ele não tem pais que deixam bons princípios no começo. Um, eu não estou criando uma cenário pessimístico, porque eu acredito Cristo tem capacidade para transformar pessoas. A Bíblia está criado com o poder de Deus. Ele tem capacidade para transformar os princípios e os conceitos das pessoas e criar fundamentos de compromisso e ficando fiel no casamento, ou fiel para Cristo, ou fiel para os amigos. Mas esse processo está difícil. Ah, então, é, então, quando eu tenho oportunidade para conversar com pessoas jovens, eu sempre falar com elas direto sobre a necessidade de criando a vida de compromisso, entendeu? Avaliar onde ele está e desafiar eles para mudar, para começar construindo uh, hábitos, rotinas, e eles não quebram, uh, lendo a Bíblia, orando para Deus, guardando seus compromissos para chegar na escola, entendeu? Guardando seus compromissos para, entendeu? Seus promessas, ou guardando seus compromissos no trabalho. Então, é um processo de construindo um novo fundamento. É complicado, é difícil, mas é possível porque Deus não deixou nós com ah, a falta de concreto. Ele nos deu uma Bíblia que pode formar uma boa fundação embaixo das pés das pessoas. Ele ele nos deu coisa suficiente para fazer. Mas isso é um desafio de um evangelista, não é? O desafio de um evangelista, Sim. quando ele chega numa igreja, ou quando ele encontra alguém no rua, é para começar deixando um fundamento e construindo pessoas em cima da palavra e guardando os pés da congregação em cima da palavra e exigindo que pessoas
Anda na palavra, guarda seus pés dentro de palavra, entendeu? Então, isso é um desafio do evangelista. Ele foi dado essa tarefa, como ler sobre Timóteo, quando Paulo deixou Timóteo em Éfeso, em 1º e 2º Timóteo, foi um grande desafio para aquele jovem, para, para mudar aquela igreja, dirigir eles para mais compromisso para Cristo. É um desafio para o evangelista, para fazer esse trabalho e não abandonar isso, não fica perdido tentando ganhar dinheiro ou ganhar fama, alguma coisa. Isso sempre pode ser uma distração, desafio para um evangelista. Eu nem perguntei, mas eu não sei mesmo. Você veio de uma família cristã, Mike? Seus pais eram cristãos ou não? Meus pais, Isso, sim, eles eram cristãos, graças a Deus. sim, sim. É porque é interessante que você falou sobre Cristo, né? Sobre a questão de que se tem Cristo, as coisas, tudo pode mudar, né? Meu pai, ele veio de uma realidade que os pais, os meus avós eram cristãos, só que ele não teve um pai tão amoroso, um pai tão carinhoso, e Aham. causou muitos traumas para ele, né? Mas ele conseguiu transformar a minha família aqui numa família muito amorosa e é uma coisa que ele não teve, né? E isso foi graças talvez a Cristo, né? Provavelmente, com certeza foi graças a Cristo, né? E esse é o poder de Cristo, né? Absolutamente. Eu conheço a história de seu pai e sua mãe. Eu lembro da conversão de seu pai. Eu estava lá. Foi muito incrível essa transformação dela. Então, a Bíblia tem poder. Cristo tem poder. Ele pode transformar pessoas mas depende muitas vezes do coração. Muitas vezes, depende. Jesus contou essa história a parábola da semente, não é? Semeando a semente e ela vai cair em cima de vários tipos de corações. E depende no coração, ele vai produzir várias frutas. Então acho que ele queria avisar os discípulos dele. Cristo queria avisar os apóstolos que eles vão semear, mas só uma parte muitas vezes vai responder certo. É complicado porque vários corações, solos, está feito de pedras, alguns com espinhas, alguns com bem superficial, e tem outras, onde outro coração está bem endurecidos e também tem corações boas. Mas a semente vai provar a natureza do coração. Sim. E graças a Deus, seu pai tem um bom coração, não é? Sim. E então foi muito bom, mas é sempre um desafio, não é? O evangelista, a obrigação dele é para semear Uhum. e coloca a semente em contato com o solo. Nunca mudar a semente, alguém falou comigo, nunca mudar a semente. Eu lembro, eu fui para Rio de Janeiro uma vez, a primeira vez eu fui lá, Dennis Allen fez alguns estudos lá no cidade central e alguém da cidade visitou os estudos e ele falou comigo com a sotaque, o sotaque de Rio de Janeiro. Foi muito complicado para entender. E ele falou, ele coloca com todas as palavras, eu não entendi. Cada coisa ele falou. Ima. Ele falou, oh, você conhece o Isca? Eu não sei como ele falou. Isca, eu não sei. Mas ele fala, você entende isca? Eu falo assim, você é pescador? Eu falo sim. Ela disse, você deve mudar a isca para a própria peixe. Eu falo, o quê? Ela disse, sim, você vai para vários lugares e ela disse, tem vários tipos de peixes
Então, modificar a isca para encontrar a própria peixe. Eu falo, não. Eu falo, você não muda a peixe. Você nunca deve mudar a isca. Ele disse, não, você tem vários tipos de peixe. Eu falo, olha, talvez em essa analogia, em pescando, sim, sem dúvida. Mas quando você está semeando a palavra, nunca mudar a palavra. A semente sempre está a mesma. E sempre, ele vai provar a vários solos, não é? Mas nunca muda. Mas essa pessoa tem esse conceito que você deve mudar e modificar a isca. Mas essa não é boa analogia para a Bíblia, não é? É Porque tem modificado. Não, uma não é não. palavra Tá que doido? vai salvar nossas almas. Mas eu entendi. Desculpa. Mas tem alguma pergunta aí, Thiagão? Não, não, eu acredito que queria só agradecer ao Mike mesmo, cara, luxuosa participação, assim, muita informação, muita troca, gostei bastante. Obrigado, irmão, por compartilhar um pouco aí da sua história, da sua trajetória com a gente, por fazer tão rico, né, um momento que era um bate-papo, uma brincadeira, vai ficar muito bem registrado, gravado aí pra gente, compartilhar com nossos irmãos, amigos e futuros irmãos, né? Então, muito obrigado aí. E se você quiser fazer as suas considerações finais, né, deixar uma mensagem, um recado, Conselho. explicando um pouco depois como que a gente faz para te achar a rede social, se você usa alguma, né? Falando do mundo jovem, a gente trabalha com isso, inclusive. Que bom. Que bom. Muito, meu privilégio, irmão. E obrigado por me convidando para conversar. Desculpa por meu português, é um pouco chato, mas eu não tenho muitas oportunidades. Eu não fui para o Brasil por 2 anos agora, então eu preciso voltar. Talvez ano que vem, em 2022, eu estou, se Deus quiser, gosto de fazer uma visita lá de novo e talvez melhorar meu português. Mas obrigado muito por sua paciência comigo e ouvindo meus ideias e pensamentos. Espero eu possa encontrar alguns de vocês quando eu estava. Ah, certeza, certeza. A gente agora tá numa pegada de, acabando a pandemia, a gente se encontrar com mais frequência, quer dizer, se conhecer pessoalmente, né? Porque a gente se conheceu nessa pandemia e desenvolve vários trabalhos, várias atividades juntos, e a gente não se conhece pessoalmente ainda, irmão. Então, a mesma coisa em relação a você, a gente não se conhece pessoalmente, mas somos ligados pelo mesmo espírito, isso que Amém. fortalece. Você Bom, tem algum conselho, Mike, para o jovem? de novo? Fala de novo? Você tem algum conselho para o jovem cristão? Ó, ah, endurecer. Não, confiar no Cristo, não confiar em si mesmo. Ah, tem corações de humildade para ouvir o conselho de pessoas que têm alguma sabedoria, mais experiência na vida. Aceita correção, fica aberto para aprender. Ó, isso mesmo. Eu não tinha essa prudência quando eu era jovem. Eu sempre estava um pouco, ah, too much, tanto egoísmo. Eu não posso ouvir coisas muito bem. Mas acho que guardando nossos ouvidos abertos para ouvir e anda com cuidado, isso vai e só ficar na palavra. E conversar com um e outros quando os jovens estão juntos, eles precisam aprofundar junto na palavra e construir relacionamentos baseados em Cristo, não somente em coisas supérfluas. Criar comrades, não fala, se eu sei,
vários soldados Uhum. ligaram em Cristo com a mesma guerra. Isso ajuda muito. Não sei, Amém. né? Amém. Amém. É isso. Quero agradecer também ao pessoal que está nos ouvindo aí, né? Que você possa ter se identificado com essa conversa, com esse bate-papo. E onde você estiver aí, comenta aí, se quiser estudar com a gente aí, mano, comenta aí que a gente fala com você. E é isso. Obrigado por ter ouvido até aqui. Mais uma vez, obrigado pelo Mike. Obrigado pela sua participação. É isso. Fique com Deus. Falou. Falou. Boa noite, irmão. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Fica com Obrigadão, Deus. Mike. Obrigado, Fernando. Obrigadão.